Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Excel. Nessa aula, vamos dar sequência às formatações. Vamos falar agora um pouco sobre formatações de números. Vou abrir lá a nossa planilha. Você pode fazer o download lá no meu blog, no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Vamos falar um pouquinho então agora sobre números. Como já falei nas aulas anteriores, já usamos alguns desses botões. Vamos preencher aqui as nossas células com um pouco de números. Vou colocar aqui o número 1, vou somar 1 a este número e vou copiar isso para o lado. Perfeito, temos aqui a numeração de 1 a 9. Selecionando a primeira coluna, você tem aqui o formato numérico, perdão, o formato contábil. Apesar de parecer aqui o desenho de uma moedinha, de uma nota de dinheiro, esse formato não é um formato de reais. A diferença é que quando você abre a largura da coluna, vai ver que o símbolo monetário sempre vai estar alinhado à esquerda. Quando clicamos nessa seta de opções da formatação do contábil, você ainda encontra o formato inglês do dólar, há também aqui o euro e, caso você deseje, outras moedas também podem ser utilizadas no formato contábil. O símbolo, você tem aqui centenas de símbolos diferentes que podem ser aplicados à sua célula. Você pode escolher então e aplicar a formatação de forma rápida. Aqui nós temos a diferença do formato contábil. Deixa eu até inserir uma linha aqui, vamos escrever para facilitar. Contábil. A diferença entre o formato contábil e o de formato moeda é que no formato moeda o símbolo monetário acompanha o valor. Se nós selecionarmos as células e nesta caixa de seleção escolhermos o item moeda, você vai ver que eu posso aumentar a largura da coluna e o símbolo monetário sempre vai acompanhar. Se eu não me engano, esta formatação contábil serve para facilitar a leitura dos balanços, balancetes e os resultados aí que normalmente os contabilistas utilizam. No formato moeda, a mesma coisa. Se eu clicar então aqui, se eu quiser trocar o símbolo monetário, eu não tenho na possibilidade de fazer isso nesse botão de moedas. Eu tenho que descer aqui na lista, clicar sobre mais formatos de número e, a partir do formato da categoria moeda, aí sim escolher o símbolo que eu quero. Formato armênio. Vou dar um OK, você vai ver que ele muda imediatamente. O mais importante de tudo é que você deve sempre clicar sobre a célula, selecionando-a antes de aplicar a formatação. Se eu quero aqui o formato russo e outros formatos, então basta ir selecionando. Além do formato moeda, nós temos aqui a porcentagem. Se eu tiver aqui o valor 0,3 e se eu tiver aqui também o valor, vamos lá, 3, como está na coluna inteira. Quando nós formatarmos essas células no formato porcentagem, você vai notar uma diferença. 0,3, se você se recorda da nossa aula de porcentagem, é o mesmo que 30%. Por isso foi formatado como 30%. Quando eu coloquei 3 na célula, 3 inteiros, lembre-se, cada inteiro representa 100%. 3 inteiros, 300%. Por isso essa formatação. Se você formatar uma célula com porcentagem e digitar qualquer valor, por exemplo, agora o número 5, ele vai receber o valor de 5%. Se eu quiser 0,5%, eu vou ser obrigado a digitar 0,5 e imediatamente ele vai colocar aqui a casa. Aqui há um problema. Você percebeu que eu digitei 0,5 e imediatamente o Excel colocou 1 para mim na célula. Ele fez o arredondamento. Se eu tivesse digitado 0,4, isso não ocorreria. Veja só, ele nem mostraria o valor. O arredondamento ele é feito sempre com base no número de casas decimais. Eu posso aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais. Quando eu aumento, assim que o valor atinge mais do que 0,5, veja só, ele sempre arredonda para cima quando eu tirar uma casa do arredondamento. Ou tirar a casa, você vai ver que ele arredondou para 1. Se fosse 0,9, se fosse 0,8, 0,7, 0,6, ele faria a mesma coisa. Vamos escrever aqui porcentagem. Além do formato de porcentagem, você também tem esse separador de milhar. Quando um número ele é muito complexo, quantas casas eu digitei aqui? Eu teria que parar e contar, né? 3, 6, 9 casas. O formato de separador de milhar serve para facilitar a leitura de números grandes. Basta selecionar a célula, clicar sobre o separador de milhar e você vai ver então os pontos separando as casas.
Se você pegar números pequenos como os demais e apertar o separador de milhar, você não vai ver diferença nenhuma. A partir do momento em que o número de casas ultrapassa, né, os três dígitos, ele entra na casa do milhar, aí você já consegue ver o separador. Então aqui, separador de milhar. Outra característica que você tem desses números é que podemos selecionar outros formatos aqui pela opção de seleção. Se selecionarmos todas as células e escolhermos, por exemplo, o formato, vamos escolher um aqui, científico, você vai ver essa anotação científica no valor. Quando você escreve valores muito grandes em células, como aconteceu aqui, e esses valores não cabem, automaticamente ele converte isso para o formato científico. Se você não quer ver o formato científico, você deve selecionar as suas células e vir até aqui escolher o formato número. Aí sim ele vai mostrar no formato adequado. Então aqui é científico. Particularmente, aqui números. Particularmente, eu nunca utilizei o formato fração. Você pode encontrar aqui o tipo fração. Você vai encontrar o tipo porcentagem. Porcentagem nós já vimos. Se eu clicar sobre fração, você vai ver que não vai perceber grandes mudanças. Olha só, 1 sobre 2, 1 sobre 7, 10 sobre 8. Então, ele vai converter a sua célula para frações. 1 inteiro e 1 quarto. Eu, sinceramente, nunca utilizei. Você pode, talvez, utilizar. Não sei. Se ele faz contas com fração, provavelmente deve fazer. Mas, sinceramente, não testei. Outros formatos numéricos também podem ser obtidos através da formatação. Quando clicamos aqui neste botão, encontramos mais formatos de números. Um detalhe importante, quando você tiver aí uma fórmula, vamos fazer uma fórmula bem simples. Eu tenho alguns valores aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser somar esses valores, eu vou conseguir normalmente pelo número 15. Quando vocês têm células formatadas no tipo texto, note que imediatamente o alinhamento delas passou a ser à esquerda. Se eu escrever aqui igual soma e tentar fazer essa operação matemática, você vai ver que nada vai acontecer. Porque na formatação de texto da minha célula, não importa se eu digitei uma função, uma operação de soma, uma fórmula, ele não vai resolver. Para que essa operação seja resolvida, eu tenho que selecionar então todas as minhas células, formatá-las como número e, na sequência, clicar sobre a fórmula e pressionar a tecla Enter. Aí sim ele vai ser calculado. Então, muita atenção quando você estiver formatando sua planilha com o tipo texto. Geralmente o tipo texto ele não roda, ele não vai fazer com que você rode as suas funções. Bom, além de tudo isso, nós temos mais formatos de números que podem ser acessíveis através da opção mais formatos de número. O tipo número, por exemplo, que é o padrão, você pode aqui aumentar o número de casas decimais, diminuir. Você pode ligar o separador de milhar, desligar. Você pode, inclusive, escolher de que forma que os números negativos serão exibidos, se vai ser na cor da própria fonte, com o símbolo de menos, se vai ser em vermelho, se vai ser o sinal de negativo, mais a fonte em preto, se vai ser negativo com o símbolo negativo. Todos esses itens podem ser configurados. E cada item desse possui as suas próprias configurações. No caso de data e de hora, você tem vários formatos de data e hora, inclusive datas e horas por extenso. Vamos substituir aqui, eu vou apagar essa coluna. Vamos ir aqui no começo. Vamos rolar um pouquinho a tela e vou colocar a data de hoje. Essa é a data padrão, certo? Se você vier aqui no campo de formatação e escolher a data completa e pressionar OK, vai ver que o Excel vai formatar automaticamente para você. O conteúdo da célula é esse, mas a máscara, a formatação é esta. Esse é um item que você também tem que prestar bastante atenção no Excel. Muitas vezes, a máscara da célula não é exatamente aquilo que está armazenado dentro dela. Você pode maquiar a formatação da sua célula, principalmente fazendo as formatações personalizadas, que é o próximo tópico da explicação. Mas continuando, data. Se você quiser outros formatos de data, você pode vir até aqui e escolher só o dia e o mês, dia, mês e ano abreviado. Tem uma série de recursos que podem ser configuradas de forma rápida por você. Data e hora,
data por extenso. Então tem um monte que você pode escolher, inclusive com padrões de outros países. Veja só, no formato persa, no formato polonês e assim sucessivamente. Aqui nós temos também as formatações diferenciadas para horas. Aquele formato em que ele extrapola as 24 horas, o formato americano com o PM. Nós temos aqui o formato brasileiro. Escolha, explore. Se você quer então um formato de hora de outros países, também nós temos isso aqui, olha só, no formato persa. Você deve explorar a ferramenta para poder aproveitar toda a sua potencialidade. E o formato personalizado, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Há os tipos especiais e os tipos personalizados. Alguns já estão prontos para serem utilizados, outros precisam aí da sua configuração. Percebeu então como é completo os nossos estilos, nossas formatações que podemos aplicar às células? Através das galerias fonte, alinhamento e número, você tem uma gama incrível de opções de formatação para tornar as suas planilhas bem profissionais. No decorrer do treinamento, você vai ver que nós vamos dar algum certo acabamento a algumas planilhas, outras não. O mais importante é você entender por que e como as coisas são feitas, para a partir desse ponto você poder utilizar nas suas próprias planilhas. Para não estender essa aula, então, por muito mais tempo, vou interrompê-la e na próxima aula vamos falar sobre a formatação personalizada. E no decorrer do treinamento, vou dando outros exemplos práticos para vocês. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça de praticar formatações, isso é muito importante para que as suas planilhas tenham um aspecto mais profissional. Um abraço, até o nosso próximo encontro.